Olá, hoje o Revista da Câmara está no Cabaré Brasil, uma casa de shows deliciosa aqui na cidade de São Paulo, para falar, ouvir, cantar e entender mais a poesia de Chico Buarque. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava a vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço, e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Muito bom! Comigo, Wagner Homem, que é deformado em administração, como ele mesmo gosta de falar. Escreveu o livro Chico Buarque. Wagner, tudo bem? Tudo bem, felizmente, vocês. Tudo jóia? Então, E você bom. que vai contar mais sobre a história desse grande nome da música brasileira, a história das canções, né? Pois é, essa música que a gente acabou de ouvir, a banda, está passando há 50 anos, porque ela é uma música de 1966, quase 50 anos. E foi o primeiro grande sucesso do Chico Buarque, sucesso mesmo, não é dizer que é um grande sucesso, é um enorme sucesso. Naquela época do festival, na noite da final do festival, em que a banda disputava com disparada do Theo de Barros e Geraldo Vandré, Que interpretada por Jair Rodrigues. Que o Jair interpretou Os assim, de uma cinemas maneira de São incrível. Paulo fecharam as portas, os jornais só falavam disso, quer dizer, era um clima de Final de Copa do Fla-Flu, Mundo. né? Ou Corinthians e Palmeiras, né? Uma coisa maluca, só se falava nisso, havia apostas e etc. Torcidas. E, no fundo, aí houve a decisão do júri e acabaram dando como empate, Disparada e a banda. Na verdade, não houve empate, isso ficou guardado com os Zusa Homem de Melo por 20 anos os votos. E o júri votou 7-5 a favor da banda. Mas o Chico falou, não, se não houver empate, eu não subo para receber o prêmio. E aí se deu o empate. E a banda, o Chico nunca mais cantou a banda, né? Porque ele cansou de cantar a banda. É isso que eu ia perguntar. O Chico não gosta da banda? Não, o Chico já naquela época achava que Disparada era muito melhor que a banda. E ainda acha. Eu tenho uma gravação dele que eu mostro nos meus shows, ele falando, não, eu achava Disparada melhor e ainda acho. E a banda era muito simplesinha, não tinha, né? Agora, além disso, quer dizer, o Chico depois virou um popstar por causa da banda e a banda deu muito problema para ele. Primeiro, o governo militar resolveu usar, sem autorização dele, a banda para fazer propaganda de alistamento militar. Isso para ele deve ter sido... Depois desse negócio de cantar o tempo todo e tal, agora tem uma historinha curiosa. Bom, a banda, só para você ter uma ideia, o Carlos Drummond de Andrade escreveu uma crônica maravilhosa falando da banda, que foi um sucesso. Foi gravada no mundo inteiro, com as versões mais estapafúrdias. Agora, o Chico nunca mais cantou. E eu soube de uma última vez que ele cantou a banda, ele estava em Recife, visitando Dom Helder Câmara. Aí aconteceu uma coisa engraçada, porque a secretária do Dom Helder falou, olha, seu Chico, o arcebispo gosta muito daquela sua música. Ele falou, qual?
Ela falou, A Praça. Praça era a banda. Aquela do Ronivon lá. Como é que é mesmo, A Praça? É a mesma praça. O mesmo banco. Então, esse foi o primeiro grande sucesso. Ele já havia feito algumas coisas, tal, como Pedro Pedreiro, mas sucessão foi a banda. Daí é que Chico Buarque virou Chico Buarque. E o Chico Buarque entra na tua vida quando e como? Olha, eu desde garoto, eu não me lembro exatamente quando, mas se você pensar que esse festival era de 66, eu tinha 15 anos. Né? Mas antes eu já conhecia Pedro Pedreiro, que era de 65. Então sempre gostei de música popular brasileira. E até que em 1989, a Companhia das Letras resolveu lançar o primeiro songbook do Chico. E eu fui convidado para trabalhar, para organizar as letras e tal. Foi aí que eu conheci o Chico pessoalmente. Depois, 10 anos depois, eu resolvi fazer o site dele. Né? Naquela época, fiz um site que ganhou alguns prêmios, não pela qualidade estética, mas fundamentalmente pelo conteúdo. Acho que foi o primeiro site de artista com muito conteúdo, mais de 1000 páginas, Isso se alguém quiser ano? imprimir, em 1998, Olha, por aí. Fiz o site, aí quando eu fiz o site eu descobri que eu conhecia muito de Chico. E aí conheci muito mais. E hoje eu acho que conheço pouco. Deve ter muita coisa para se descobrir. E aí depois veio o livro, depois do aí site. Sim, aí em 2008, por aí, eu conversando com o editor, Pascoal Soto, ele falou, pô, por que você não transforma essas histórias em livro? Eu falei, Pascoal, já estão quase todos ali no site e tal. Não, vai ser bom. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. E ele estava certo. Eu fiz o livro, vendeu bem, infelizmente, vende até hoje. Isso foi lançado no final de 2009. Na ocasião, sem modéstia nenhuma, chegou a ficar 2 ou 3 semanas em segundo lugar na Veja e tal. Então isso é muito bom. É. E inaugurou uma coleção, porque depois eu mesmo escrevi sobre Tom, sobre Vinícius, sobre Toquinho, e o Paulo César Pinheiro escreveu também para a coleção o livro dele. Então Muito já são bom. 5 volumes, estamos pensando em outros. Vamos fazer mais uma música do Chico? Vamos entender mais um pouquinho de Chico? Então vamos, quer dizer, o Chico nessa época, depois da banda, 66, em 67 ele fez Roda Viva. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Essa é uma das músicas que eu mais gosto do Chico, na minha humilde opinião, claro, porque ele tem quantas músicas já até agora? Eu perdi as contas, mas é para mais de 430. Mais de 430. Agora, essa música, além de ter ganho terceiro lugar num festival, ela foi feita por uma peça de teatro chamada Roda Viva, de autoria do próprio Chico. E essa peça, assim, é que deu muito bochicho. Era uma peça, até para quem lê a peça, é uma peça simplória. A história de um cantor
popular, que aí aparece um empresário e fala, esse negócio de samba não dá certo. Não, agora vamos cantar rock. Então o cara chama Benedito Silva, vai cantar rock, chama Ben Silver. E aí explode o cara até matar, tira o sangue do cara, coisa que acontece hoje, só que, né? E aí não dá certo também o Ben Silver, quer dizer, esgotou o Ben Silver, aí volta para a raiz, vamos resgatar a raiz. Então o Ben Silver vira Benedito Lampião e vai cantar música de raiz e tal. E até que não dá mais certo, o empresário resolve matar o cara. Quer dizer, essa engrenagem da indústria fonográfica criando ídolo e destruindo ídolos com uma rapidez muito grande. E a peça foi entregue para o Zé Celso Martinez Corrêa dirigir. E o Zé Celso Daquele fez jeito dele. o que bem entendia da peça, mas com o apoio do Chico, frise-se, o Chico nunca negou. E a montagem era uma montagem bem agressiva e tal. Tinha cenas em que um ator descia na plateia, comia fígado de animal vivo e espirrava sangue na plateia. Deus. Zé Celso. Zé Celso. Zé Alá Celso. Zé Celso. Aí aconteceu uma coisa engraçada, porque, primeiro, o Chico acabou se livrando daquela ideia do bom menino, que incomodava muito a ele. Que ele tinha, né? Ele era o genro que toda mãe queria, né? E isso ajudou ele a se desfazer um pouco dessa imagem. Mas aí aconteceu o seguinte, durante uma apresentação aqui em São Paulo, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, invadiu o teatro, espancou os atores, levou atores nus para a rua para serem execrados ali publicamente, entre eles a Marília Pêra e o... Eu ia falar bobagem, eu ia falar Rodrigo Santoro, não é Rodrigo Santoro, Rodrigo Santiago. Rodrigo Santoro não tinha nem nascido não é daquela época. Foram nus para a rua, tá, apanharam e tal. E aí acabou a carreira da peça. Eles tentaram ir para Porto Alegre, não deu certo. E aí, o mais curioso é que tempos depois o Chico descobriu que talvez tenha havido um engano dos agressores do CCC. Eles iam agredir um outro espetáculo chamado Feira Paulista de Opinião. Erraram o espetáculo. Ou erraram ou fizeram a sacanagem. Bateram no Roda Viva só para não perder a viagem, entendeu? Fazer uma rima. Já que vai fazer uma rima, foi bateram loucamente. Então, a história de Roda Viva é essa, quer dizer, foi um momento trágico, isso aí nós estamos falando de maio, por aí, de 1968, né? Maio de 68, um momento triste em que o golpe militar já estava a caminho e o segundo golpe militar, né? O AI-5 estava a caminho e foi se consubstanciar no final, em 13 de dezembro de 68. Wagner, e o seu show, como é que é? Como conta todas essas histórias? É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. Batendo um papo. Batendo um papo, né? O show em geral tem uma banda um pouco maior, além do Biel, tem percussão, às vezes, depende do tamanho do espaço e tal. Mas é esse pique, entremeado com alguma coisa que a gente não tem aqui, que são projeções... O audiovisual. Audiovisual, com alguns documentos históricos e engraçados. Esse é o pique do show, essa levada. Essa é a levada. O que mais te chama a atenção nessa trajetória do Chico até agora, assim? Olha, o que me chama a atenção, primeiro, é a qualidade, né, crescente das músicas dele. Mas não faz mais sucesso. Não faz sucesso porque ninguém faz sucesso. E você não pode esperar que um cara de 70 anos faça o mesmo sucesso de um cara de 20. Agora, a qualidade ele mantém crescendo, também, né? Ele está cada vez mais rigoroso e exigente com ele mesmo, fazendo coisas cada vez mais brilhantes. A outra coisa que me admira, que me chama muita atenção no Chico é que pode ter gente coerente nesse Brasil, mas igual a ele é difícil. Uma absoluta coerência ao longo da vida. Essa é outra coisa que me chama muita atenção nele. A gente vai fazer uma pausa rápida, mas antes dessa pausa rápida, a gente vai ouvir mais uma do Chico e entender um pouquinho mais dele. O que a gente vai ouvir agora? E já conta, assim, a história dessa música. Eu vou contar um pedaço agora, um pedaço depois, então pode ser? Nós vamos ouvir uma música chamada Minha História. Minha História é uma música italiana, que o Chico fez a versão. E é um menino
falando da mãe dele, que é, provavelmente, nessa versão... Na versão italiana, era um menino filho de uma daquelas mulheres que engravidavam dos soldados da ocupação. Como a gente não tem esse problema no Brasil, o Chico fez como se fosse um filho de uma mãe solteira ou de uma prostituta. Ele fez a música chamada Minha História. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. Minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Laia, 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 laia. Minha história é esse nome que ainda carrego comigo. Quando vou bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo. Os ladrões, as amantes, meus colegas de copa e de cruz me conhecem só pelo meu nome, Menino Jesus, laia, laia. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copa e de cruz me conhecem só pelo meu nome, Menino Jesus, laia, laia. Laia, laia. Lindo, né? Muito. Essa música tem uma história engraçada, né? Então o Chico fez isso como se fosse o filho de uma prostituta e tal. E a música em italiano chama Que su bambino, Menino Jesus. E ele mandou para a censura com esse nome, de Menino Jesus. Mas a censura não gostou, né? Vale a pena lembrar, para quem não sabe, que a gente conviveu com censura prévia durante muito tempo. Os compositores tinham que mandar a letra antes de gravar e tal. E a censura não gostou do título Menino Jesus. Aí o Chico trocou e botou Minha História. Tempos depois, ele estava em Cuba dando uma entrevista para um jornalista, e o jornalista virou-se para ele e falou: olha, seu Chico, agora a gente vai ter que entrar num assunto meio delicado. O Chico falou: que assunto delicado? É a sua história? É, essa história do senhor ser filho de uma prostituta. E ele, qual que foi a resposta dele? Não sei. Pô, eu queria saber. Deve ter saído muito cavalheirescamente. Porque ele é muito educado, né? E depois dessa história, a gente faz uma pausa rápida já já. A Revista da Câmara está de volta.